Então, o que que vocês acham que a gente precisa no Brasil, no futebol profissional agora, né? Porque a base é muito importante nisso, porque vocês já têm essa consciência. Então, isso já me Mas a pressão é alivia. muito menor também, né? Não, não, tudo bem, é menor. Mas aí, tipo, como é que se chega pro moleque? Então, vamos lá, o moleque talentoso, o novo Messi, vai. Vocês têm na mão o novo Messi. E o novo Messi, ele tem 1,67 m, é super habilidoso, mas num jogo competitivo, você acaba tendo que segurar o moleque, talvez, pra ele não para você poder competir melhor com aquele cara que você sabe que ele não vai ter muita chance ali no corpo, que hoje tem muito jogo físico, né? Como é que você explica pra ele? Fala, não, calma, você vai conseguir chegar lá. Que você fala pra ele? Eu acho que o Gui pode falar do Paquetá. Eu tive uma. Legal isso daí, porque eu tive uma vivência com o Paquetá, né? O Lucas Paquetá, que foi formado ali no Flamengo. Na época eu trabalhava no Flamengo. E o Paquetá era um birruminha desse tamanho aqui, né? Ele sempre foi menos maturado que os outros. Ou seja, ele era. O Natan lembra bem disso, né, Natan? Ele era um molequinho pequeno, franzino, mas extremamente técnico e inteligente, né? E chegou um momento, ele no sub-15, né, enquanto todos os outros meninos da idade dele estavam ganhando força, já tinham ganhado altura, né? Ou seja, eles já tiveram ali um pico de crescimento e estavam ganhando força, o Paquetá estava tendo o pico de crescimento dele. Só que quando esse adolescente ele tem um pico de crescimento, ele fica um pouco descoordenado, Uhum. né? Isso aí Tropeça, tropeça, esbarra. por quê? Porque ele ganha uma estatura. Espaço que ele não tinha. É, Exatamente. E aí, isso no futebol, o menino começa a fazer o que? Começa a errar. Tecnicamente. Começa a errar tecnicamente. Porque aquela relação que ele tinha com a bola, ele tem que estar em constante adaptação Uhum. durante aquele período que 1 ano, 2 anos, e o Paquetá começou a errar tecnicamente. E aí as pessoas começaram, pô, mas o que está acontecendo com o Paquetá? O Paquetá sempre foi bom tecnicamente. Ele era franzino, mas foi bom tecnicamente. Agora que ele está começando a crescer, ele não está. Ele está perdendo a técnica dele, não sei o quê. E acabou que se gerou uma discussão na época do Paquetá até ser liberado, né? Porque ele não estava sendo utilizado. Na época a família tinha uma proposta de um outro clube e a família queria tirar. E aí numa reunião de cúpula ali, né, que eu fazia parte, eu falei, não, cara, não tem como liberar. Isso é uma fase. Ele vai, o Paquetá é o seguinte, se for o caso, poxa, a gente segura ele de alguns jogos, tem que dar o estímulo certo pro Paquetá nesse momento. O estímulo certo. Talvez o estímulo certo não vai ser ele jogar contra o Vasco, que é uma equipe muito forte agora, porque ele vai ficar exposto. E talvez ele vai. As pessoas vão ficar com raiva porque ele não está resolvendo. Então, pô, vamos gerar outros jogos para ele, mas o Paquetá, ele vai ser um jogador de segundo ano de sub-17 e vai ser um jogador de sub-20. Sub-20 o Paquetá vai jogar. Ele pode ser o 10 do Flamengo no sub-20. Na época, né? Ele era sub-15. Sim. E o pessoal, pô, tu tá falando isso. E eu mostrei por que eu tava falando isso, porque eu era fisiologista, eu tinha as avaliações dele, do qual era o estágio maturacional dele e tal, e conhecendo o menino. Pô, beleza, então vai fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião com a mãe dele, pra você explicar pra ela todo esse processo. Da época, o Tuninho Barroso era o coordenador técnico, fez a reunião eu, Tuninho Barroso, e a mãe do Paquetá. E a gente começou a falar com ela, né? Qual era o plano para o menino. Eu acho que isso é muito importante para o jogador de base. Ele entender que ele tem um plano ali dentro. É a família entender que existe um plano para ele ali dentro. Que as coisas não são feitas aleatoriamente. E aí a gente mostrou tudo, poxa, olha só, tá acontecendo isso, isso e isso, porque às vezes a própria família começa a se perguntar, poxa, o que tá acontecendo com ele? Ele era sempre o 10, ele era muito bom, e agora ele não tá sendo relacionado? O que ele tá passando? E aí o clube dá um feedback desse, é interessante, porque dá uma segurança à família. Eu lembro que na época a mãe dele virou e falou assim, poxa, muito obrigado, Guilherme, porque eu ainda não tinha esse feedback, eu estava prestes a tirar ele daqui e levar para o rival. Na época era o Vasco. Você já imaginou? E assim, hoje,
O menino tem Olha uma quem ele identidade lá com o clube, a seleção brasileira. Não, nós Poxa, encontramos ele na seleção sub-20. é uma Quando a gente realidade. estava fazendo o curso da licença Pro em 2016 ou 2017, ele estava com o foi por Ricardo aí. na época. E a gente olhou para ele, olhou para o Gui. Fala, Gui. Ele estava bem maior que o Gui. Não, ele hoje é um. Parece É, um gigante ali. Vai Eu ser sou europeu, grande. né? Europeu, O né? moleque tava gigante. Assim, essas coisas a gente tem que ter um cuidado para criar os planos de ação. Assim, resumidamente, é saber criar plano de ação, é saber comunicar esse plano de ação pro garoto e para a família e, cara, continuar o estímulo, a avaliação, a reavaliação e corrigindo é PDCA, é planejar, é fazer, é avaliar e é replanejar. É o ciclo, E é um ciclo individual de cada um desses meninos. E é o trabalho individual. Aí que tá, talvez, essa coisa da. Qual é a chave, né? Se a gente quiser transformar o futebol brasileiro em europeu, a gente vai olhar só para o aspecto coletivo ali, né? Enquanto que o europeu ele está buscando a individualidade do brasileiro. Então a gente também tem que olhar muito para nossa individualidade, porque são ciclos, né? O conhecimento hoje ele está aí, está aberto. E muito do que, poxa, eu posso falar assim, de 15 anos, né, de futebol de base, basicamente, a gente passou por um processo de, cara, agora é só tática. A tática é a coisa mais importante. E muitas vezes negligenciava a individualidade, a técnica. Muitas vezes ficava mais negligenciada em função da tática. Hoje já existe um equilíbrio muito maior dele saber o que fazer, quando fazer, Como? por que fazer e como fazer. Aí é a capacidade daquele indivíduo resolver o problema. Só que ele precisa de ferramenta para resolver aquele problema. E saber se ele vai usar o martelo, se ele vai usar a furadeira, qual é a ação que ele vai utilizar para resolver aquele problema do jogo. Né? Esse equilíbrio é fundamental para a gente preservar a nossa identidade e conseguir competir de maneira organizada contra um futebol que hoje é o centro do mundo. Em termos Que hoje, de financeiramente, eles levam quem eles querem, igual a NBA. NBA, qualquer jogador do mundo de basquetebol, você vai jogar na NBA. Sim. Por isso que a NBA, só que a NBA é um país. A Europa não é um país. Se fosse somente num país, eles também iriam dominar o cenário mundial de competição. Se nós aqui fôssemos primeiro mundo com uma potência econômica que é os Estados Unidos, nós dominaríamos o futebol, porque nós temos ainda os melhores talentos. Dominamos sem ter. Exatamente, só que é muito exemplo da NBA. Hoje você é um clube europeu, dos grandes 12 clubes europeus por aí, eles contratam quem eles querem. Quem eles querem, até pela diferença monetária da coisa. Você chega aqui hoje com euro e com dólar, eles levam você para lá. Sim, esquece. Entendeu? Não tem como competir. Então existe todo um contexto. Agora, o que a gente controla é a parte do estímulo de jogo. É a parte da nossa identidade. É a gente tentar realmente preservar a nossa identidade, evoluir, modernizar, mas a gente não esquecer que o que a gente tem de diferente é a capacidade individual. Se a gente conseguir, através de um jogo coletivo, potencializar a capacidade individual, que é o talento brasileiro, aí eu acredito que a gente vai conseguir ter o grande diferencial e a gente vai conseguir ser um atrativo novamente para a competição internacional. Só que isso não é fácil, porque você acaba perdendo seus talentos muito jovens. Você perde aí, você falou de Vinícius Júnior, a gente falou de Kaique, a gente falou Paquetá de Netinho, também. a gente falou de vários jogadores do Rio de Janeiro que saíram antes dos 19 anos. Entendeu? Então isso dificulta ainda mais o processo de um treinador de profissional. Entendeu? Sim. E eu imagino que realmente é um desafio muito grande, até porque você tem a cobrança de uma torcida apaixonada que quer ver título. Sim. E às vezes o quer ver título, hoje eu já começo a ver também muitas torcidas já tendo uma identidade de jogo, já querendo ver título, mas também querendo ver o time jogar de uma forma, Foi o que aconteceu no Flamengo no ano passado. entendeu? Quer ver o time jogar de uma forma que ela goste. Que a E própria aí torcida, é o desafio. a própria torcida do Flamengo, alguns torcedores, não a torcida, fala que o título do ano passado do Flamengo foi de sorte. Pô, era sorte. Quem que ganha brasileiro com sorte? Mas você não se sente identificado. de Sim, repente. sim. Eu acho que o torcedor hoje, e eu acho que o clube também, por uma comunicação clara, a gente tem que também mostrar uma identidade.
Nós temos que também entender o que era a máquina tricolor.